Agora não. Boa tarde a todos os nossos amigos, seguidores que estão aqui conosco. Vamos iniciar mais uma live hoje agora às 12, nossa live de 12 e 1, né? E vamos conversar hoje sobre o que você faz dos seus talentos, né? Qual a finalidade, o que você faz com os seus talentos. Nossos amigos estão entrando aqui já na live. Abraço aí para Bartolomeu Reis, a Suzana, a Simone. Então todo mundo já entrando para a gente ter essa conversa, essa live. É também um podcast, né? Estamos gravando a live e o podcast também ao mesmo tempo. Para você que não gosta muito de ficar olhando, só bota o fone ali para ficar escutando no carro, em algum canto você pode ver o nosso conteúdo no nosso podcast Allan Kardec Marinho. Então, você sabe que a gente usa muito essa expressão, né? Fulano tem talento. Beltrano nasceu sem talento algum. E às vezes a gente se pergunta da onde surgiu essa palavra, essa expressão, né? E mesmo a gente sabendo que é uma coisa importante para você. Então, talento, ela era uma medida de metais, né? Talento era uma medida de metais na época antiga, que era mais ou menos 50 quilos. Imagine 50 quilos de ouro ou 50 quilos de prata era medido por talento. Então era uma coisa valiosa, né? Um metal valioso. São expressões, por exemplo, você vê Jesus, a traição, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Mas por que 30 moedas? Porque na época, 30 moedas era o preço de um escravo sadio. Se você queria comprar um escravo sadio que ia produzir, o custo dele era 30 moedas. Então, eles mediram Jesus como a venda de um escravo sadio e pagaram as 30 moedas a Judas. Assim o talento era usado para a medida dos metais, ou seja, era mais ou menos 50 quilos de ouro ou prata, equivalia a um talento. Então você vê que há uma tendência que tudo no mundo tenha uma base de valor, né? E até o seu talento, que não é uma coisa, digamos assim, de imediato palpável, uma coisa física, apesar de estar dentro de você, fazer parte do seu corpo físico, ele tem um valor, ele é muito valorizado. Então o talento é uma habilidade extraordinária, digamos assim, para você realizar alguma atividade diária, com destaque, né? Se for dessa forma, acredito que todos têm talento, né?
todos nós temos, como se diz, algum talento, né? Alguns são competidores, algumas pessoas são motivadoras, outros são especialistas em alguma área, né? Alguns você diz da política, na nossa área, principalmente você diz, rapaz, fulano é um estrategista de primeira. O que é que você quis dizer com isso? Você quis dizer que ele sabe articular planos, ele sabe articular projetos, ele é um estrategista, é um talento que ele tem. Ah, fulano nasceu para comandar. Quem nunca ouviu essa expressão? Ah, fulano nasceu para comandar. Então ele tem um talento de comandante, de comando, de assumir, assumir obrigações, assumir riscos. Outros são diplomatas. Ah, aquele meu amigo é um diplomata, ou seja, é uma pessoa que concilia, que resolve atritos, é uma pessoa que não entra em confronto, é um diplomata. Ah, eu adoro a minha amiga porque ela é muito aconselhadora. Então é aquela pessoa que gosta de escutar, analisar seu problema, lhe dar conselhos. Então, isso para definir na sociedade o que a gente entende por talentos. Então, todo mundo tem talentos em alguma área e em graus diferentes. Mas todo mundo tem um talento, né? Até o talento de ser ruim. Rapaz, fulano é uma peste, só faz maldade. Não é um talento muito apreciado por alguns, mas todo mundo tem um talento. Aí a gente vai entrando na questão de que qual a relevância desse seu talento, né? Em que ele é relevante para você, ou para a sociedade, ou para o seu trabalho. Essa cadeira, por exemplo, tem o talento de me derrubar, não está fixa. Então, é você entender a relevância do seu talento, né? E o que você pode agregar nele, quais os valores que você pode agregar nesse seu talento. Por exemplo, eu já tive amigos que eu admirava porque ele tinha o talento de contar piada em mesa de bar. O cara, na mesa do bar, ele dava um show, todo mundo queria sentar porque ele era um piadista de primeira. Mas se ele fosse para a carreira de humorista e fosse fazer stand-up, talvez fosse mais relevante esse talento dele. Talvez ele fosse ser feliz com e ganhar a vida dele, o dinheiro dele, com uma coisa que ele gostava de fazer, não é? Então, isso é a relevância que você pode dar ao seu talento. Aquele garoto lá é um grande jogador de futebol, mas porque ele começou a beber, foi pai cedo, teve que sustentar uma família, deixou lá as categorias de base do clube, ficou a vida inteira jogando na várzea. Qual a relevância daquele talento que ele tinha? Ele podia hoje ser um grande jogador, ter mensagens que pudesse repassar, bandeiras que pudesse assumir, títulos, poderia fazer benefícios com os recursos que ganhasse, como alguns jogadores de maior nível fazem. Então, aquele talento teria levado com que ele tivesse mais relevância na sua vida, né? Então é importante essa questão de você ter talento, né? De você ter... Alguém interrompeu meu podcast aqui. Uma pena. Se eu for resolver aqui, eu vou
prejudicar aqui. Então vamos continuar, depois eu gravo. Então é isso. Você tem talento, todo mundo tem talento. Qual a relevância disso? Quais as condições emocionais que você dá para isso, né? Se aquele talento que você tem vai lhe deixa feliz, lhe satisfaz. Aí a gente entra numa questão fundamental, que é como usar o seu talento. Você vai usar o seu talento apenas para viver, impressionar, tocar sua vida, né? Ou você vai usar o seu talento para fazer o bem a alguém, para servir a uma causa maior. Aí entra a questão da política, entra a questão do que nós estamos vivenciando hoje, nas vésperas desse processo eleitoral. Qual a função que você acredita exercer ou fazer daquele seu talento de conquistar o voto da população? Você é um cara que sabe escutar, você é um cara que sabe se relacionar bem, você é um cara que altruísta, que se dispõe a fazer trabalhos sociais, e aí você tem a capacidade de conquistar o voto e de ser eleito para um cargo eletivo. Você teve o talento de conquistar aquele espaço ali. E o que você vai fazer com ele agora? O que você vai fazer com esse talento? Você vai usar para exercer a sua vaidade. Eu sou um prefeito, eu sou um vereador, eu sou um deputado. Eu estou num nível acima de vocês, porque eu tive a capacidade de ser eleito. Essa é a visão? Ou você vai ter a visão de que esse meu talento me foi dado para que eu sirva aos outros, e eu estou conquistando esses espaços graças ao meu talento, para que eu possa usar esses espaços e conquistar benefícios para todos aqueles que acreditaram em mim e para aqueles que não, mesmo não acreditaram, fazem parte daqueles que eu devo atender. Então essa é o momento crucial para você avaliar para você avaliar o dom que você recebeu. O que eu faço com o talento que eu recebi? Eu cuido de abençoar aquela dádiva que eu tenho, ou eu cuido de ser egoísta, de querer admiração e de querer elogios pelaquela dádiva que eu recebi? Não é isso? E esse é a encruzilhada do caminho que você tem. Essa é a encruzilhada que você tem que decidir, que você tem que resolver, que você tem que dar uma definição. Você tem que agregar a sua vida, que você tem que agregar você. E isso acontece com muita gente, né? Você vê jogadores de futebol, principalmente, jogadores novos, sem grande formação espiritual, sem nenhuma, às vezes, formação espiritual, que vem de família desajustada, que não teve uma referência de família, e de repente vira, a imprensa o transforma num deus, num ídolo. O cara tem talento, o cara é o gostosão, o cara é o máximo, o cara está sendo cobiçado por clubes da Europa.
E aí o que é que ele faz? Ele compra mansão, compra carro importado, vários, ele faz festas, ele passa a namorar socialites, atrizes famosas, ele não tem regra, ele pode tudo, pode andar em alta velocidade, pode sair da boate bêbado, às quedas, pode tudo. Ou seja, ele quer usufruir de um bem que ele tem, que ele recebeu, que é o talento dele, de uma forma totalmente destrutiva. Porque isso, aonde isso vai levar? Isso vai levar a com que, com pouco tempo, ele perca a forma física, ele perca a credibilidade, os clubes passem a achar que ele é um garoto problemático, que ele não dá o retorno de publicidade que o clube quer, porque ele é um mau exemplo, e de repente o mercado começa a se fechar para ele. E isso leva ao desespero de sempre buscar aquela fama que ele está perdendo. Isso acontece com muitos atletas, você acompanha, com artistas relâmpagos que passam como uma bala pelo mundo da música, né? que não se estabilizam, ao contrário de outros que usam aquele talento para dar um bom exemplo, né? Você tem eu sou flamenguista, você tem o Zico, Arthur Antunes Coimbra, um grande jogador que foi para a Europa e tudo, que hoje é um exemplo de cidadão, casado com a mesma mulher o tempo todo, nunca teve um problema de farra. Você tem um Messi, que é um homem de casa, caseiro, né? Você tem um Cristiano Ronaldo, que faz doações, que adora trabalhos sociais. São pessoas que sabem que aquele seu talento o levam àquele estágio por um determinado tempo, que não é permanente, que não é definitivo, que não é para sempre, e usam para ser feliz fazendo aquilo que gostam, mas para também servir aos outros, entendendo que aquele talento não pertence só a ele. Isso leva a com que com que eles também se relacionem melhor, porque eles entendem que são ele mais 10, que ele só pode manter aquele nível se tiver a ajuda dos demais. Ao contrário daqueles que não enxergam assim, que acreditam que os 10 dependem do talento dele. Então, é preciso que você entenda essa questão da vaidade, do egoísmo, de como você vai usar para não desperdiçar aquele dom que você recebeu, né? Porque por melhor que você seja, por mais excepcional que você seja, se você não conseguir servir os outros, se você só se basear no egoísmo e na vaidade, com certeza seu reinado será curto, seu reinado não será perene. E isso se aplica também no nosso campo da política. Eu convivo com a política de Maracanaú e com o Poder Legislativo desde 1982, quando ainda pertencia a Maranguape. Eu vi e conheci todos os parlamentares do município de Maracanaú de 85 para cá. E vi muitos mandatos de somente 4 anos, com pessoas promissoras, com pessoas que tinham talentos, mas que não sabiam usar. E só ficavam lá 4 anos. Por causa da vaidade, do egoísmo,
do apego pessoal, da necessidade de crescer materialmente e esquecer de crescer espiritualmente, socialmente, de crescer como gente, de crescer acreditando que ele estava ali, não porque ele conquistou aquilo sozinho, mas porque ele recebeu um dom de alguém superior a ele e que aquele dom era para ser usado, desenvolvido, trabalhado, transformado em benefício de outros. E ele passou, desperdiçou, né? Alguns hoje vivem aí como coadjuvantes da política, né? Ao redor da mesa, esperando que caia algo do prato principal para eles. Então é importante demais você lembrar que o que você tem foi dado a você. Mas foi dado por quê? Né? Foi dado para quê? Foi dado com qual utilidade? Foi dado para você fazer o quê com ele? Ao bel prazer, o que você deseja? Não, de forma nenhuma. E essa é a função que nós temos na sociedade, na política, na família, em todo canto. É utilizar nosso talento em benefício dos outros. E esse vai crescer. Com certeza, quem faz isso cresce espiritualmente, tem uma vida feliz e vive bem com os demais. Essa é a questão fundamental que você deve entender. Amar o que você faz e fazer o que você ama. Você entender a função do seu talento, por que você recebeu aquele dom, faz com que você ame o que faz e faça o que ama. Certo? Isso vai lhe levar a ter uma grandiosidade de vida, a ter felicidade e a uma abundância integral e não só uma abundância material. Tá? Essa é a questão que eu vejo tantos talentos desperdiçados. Tantos jovens com talentos incríveis, mas que ele não tem a força espiritual, ele não tem a energia de Deus, ele não tem uma alma cheia de luz dentro de si e desperdiça toda uma vida que deveria ser uma vida especial para ele, para a família dele e para todos aqueles que ele poderia ajudar e contribuir. Por isso que eu sempre digo, tenha cuidado com o seu talento. Se ele é excepcional, tenha mais cuidado ainda para que ele não leve você a se achar o bichão, o máximo. A última, como dizia na minha época, não sei nem se usa mais essa gíria hoje em dia, para você não se achar a última Coca-Cola no deserto do Saara. Gelada ainda mais. Então, tenha concepção. Se você tem um talento excepcional, pare para pensar e diga, puxa vida, por que eu recebi isso? Por que eu? E para que eu recebi isso? Foi só para satisfazer a mim, indivíduo? Ou se foi para me dar uma função social a ela? Para me usar? Então, é por esse caminho que eu aconselho a meus amigos que estão disputando os cargos, a meus amigos profissionais que estão no mercado, né? As pessoas que se acham injustiçadas e que têm um talento maravilhoso, que elas parem para pensar, poxa, onde é que eu errei? Qual foi a encruzilhada que eu peguei o caminho errado? Sabe? Então, é isso que você deve se analisar. E aí, dar um novo rumo. Voltar à encruzilhada para pegar o caminho certo. Então, vamos aí, amigos. Estaremos aqui sempre conversando com vocês,
essa live vai para a IGTV da TV Pitaguari, vai para o canal do YouTube da TV Pitaguari e contamos com você na nossa próxima live para bater essa conversa, para ter essa conversa, para conversar, e com certeza que todos nós estamos lutando, estamos trabalhando para que compreendamos nossos talentos e saibamos usá-los bem em benefício de todos e servindo ao nosso Deus, o que é importante.